Eu já tinha visto em alguns vídeos na internet dicas de como transformar carteiras antigas em capas de livrinho. E eu tinha gostado porque a gente sempre tem uma carteira que ficou muito velha já e machucada para a gente usar, mas que ela tem um formato bonitinho, tem um detalhezinho legal. Essa minha ela tem uma parte com zíper e aqui do lado teria uma parte para colocar o celular, por isso que tem até isso daqui para você encaixar um carregador. Só que então, para poder costurar um caderno aqui dentro, a gente vai cortar aqui as laterais e ela vai ficar igual esse daqui. Esse eu comprei na feirinha de antiguidades que tem aqui na minha cidade todo domingo. A gente faria um livreto para colocar aqui no meio, costurar, e aí ela toda fecha com o zíper. Só que hoje eu vou mostrar para vocês um projeto que eu já comecei, porque eu não sabia o que eu ia fazer com ela. Então a minha irmã me deu essa carteira aqui, era uma carteira prateada com a costura branca e a prata já tinha saído em vários lugares e tava bege por baixo da prata. Então, nesses 2 anos eu fui testando maneiras de pintar ela e eu achei que não ia ficar bom. Mas no fim eu acabei chegando nesse resultado aqui que eu gostei. Então eu vou dar seguimento ao projeto. Infelizmente não tem nenhuma foto da carteira antes, mas ela era praticamente igual, só que só prateada. Eu resolvi cortar fora a parte do talão de cheque que ficava aqui, porque eu não consegui decidir o que fazer com isso. Na verdade, ele ficava aqui, ó, desculpa. Ficava nesse lugar. Então, ele ficava assim, abria, aqui tinha o cheque, né? Ainda era do tempo do cheque essa carteira. E aí, eu resolvi cortar essa parte fora, colar aqui, tá bem coladinho já. E vamos ver para que a gente vai usar isso. Ainda vou usar para alguma coisa. Eu comecei pintando essa carteira, foram várias camadas e vários testes, mas eu acabei usando tinta diluída no álcool. Então, as minhas canetinhas, quando elas acabam, eu pego a parte de dentro da canetinha, abro ela com um alicate, pode quebrar mesmo, se você já vai jogar fora, tiro aquela coisinha de dentro, coloca no álcool e deixa. Ó, aqui eu tenho umas que, além do álcool, eu coloquei detergente, porque eu queria fazer uns testes de tinta com bolhas, para dar uns efeitos diferentes. Então, eu usei essas tintas com detergente para pintar aqui. Eu tinha feito algumas cores e ficou assim. Então, eu geralmente tenho dificuldade de me manter em uma estética só, ou fazer as coisas seguindo um padrão, mas nesse caso aqui, eu acho que eu vou me inspirar, não digo que vai ser só isso que vai ficar perfeito, mas para inspiração de cores e como eu vou fazer as coisas, eu resolvi pegar uma coisa assim, tipo Mad Max, uma steampunk, pós-apocalíptico, algo bem detonado mesmo, até porque não tinha como ser outra coisa, né, gente? Então, metal, mancha, sujeira, essa vai ser esse estilo. Então, eu vou tentar usar coisas assim, detonadas. Depois que eu apliquei a tinta, ela ficou colando, talvez porque tinha um pouco de detergente, mas por causa da tinta mesmo, alguns lugares absorveu, em que não tinha mais aqui essa parte meio plástica, né? E mesmo onde absorveu ficou bem colando. Para resolver isso, eu passei com um pincel uma camada de verniz mate, verniz de artesanato, o mais comum, um acabamento mate, transparente. Eu uso nos meus papéis, nos meus livrinhos. E eu passei uma camada aqui, não imaginava que ia funcionar tão bem. Ela não tá mais colando.
e ficou finalizado. E ajuda também a ficar mais resistente à água. A próxima coisa que eu vou fazer aqui é começar fechando essa parte aqui dos cartões. Porque o que aconteceu? Aqui você podia botar os seus cartões, mas essa parte aqui era colada e descolou com o tempo, e eu passei cola, só que em cima dessa cola aqui, que é meio gosmenta, não teve jeito de fechar isso daqui. Eu vou começar fechando esses buracos aqui com um grampeador. Opa. Porque eu acho que grampear vai encaixar nessa estética que eu quero. Eu não sei se eu vou fechar esse bolsinho aqui do lado também, e daí eu grampeio tudo isso daqui junto. Ou se eu faço por aqui os grampos e deixo esse espaço aqui. Acho que eu vou começar assim, sem fechar nada. E vamos ver se eu consigo chegar até onde eu quero. Eu vou fazer uns grampos em forma de X, assim fica mais intencional. Pronto, assim que ficou. Eu grampeei bastante, agora já não levanta mais. Tô pensando em colocar mais grampos espalhados pela carteira para fazer o grampo ser parte da estética, mas vamos ver. Então, eu fiz colocando só o grampeador por aqui, isso quer dizer que toda a parte áspera dos grampinhos tá aqui, e aqui dentro, não, se eu quiser colocar um papel, tal, não vai estragar. Eu tô ainda pensando se eu quero deixar essa parte bege, se eu quero forrar por dentro, ou se eu vou costurar depois e fechar e deixar só o livrinho. Eu vou costurar o meu livrinho aqui, que eu vou fazer para escrever o meu caderno. E eu não sei se eu preciso desse espaço inteiro aqui atrás ou não. Eu queria colocar um detalhe desse tecido aqui com esses coraçõezinhos que são metálicos. A minha amiga Elaine que me deu. E eu acho que tinha tudo a ver. Tô pensando, se eu colocasse, vai aparecer também, né? Porque passar todo o trabalho de colocar e ninguém nem notar, vai ser chato. Então, eu ainda estou pensando, porque eu não gosto desse bege aqui dentro. Definitivamente acho ele horroroso. Mas será que faz tanta diferença? Outra coisa que eu resolvi fazer é colocar cantoneiras na carteira para dar um efeito nela. Claro que você vai usar o que você tiver em casa. Eu poderia colocar grampos aqui também, fazer um V com os grampos. Mas como eu comprei no AliExpress um saco desses daqui, ela vem vários estilos de cantoneira. E eu paguei barato porque eu peguei, tipo, um saco variado. Então, não quer nem dizer que tenha 4 de cada. Você tem que usar de maneiras aleatórias. Como eu sou bem aleatória, pra mim não é problema. Então, eu posso colocar duas iguais na frente, de repente. E aí, colocar outras atrás, separado, ó. Acabei encontrando no pacote 4 cantoneiras iguais, que eu só posicionei e vou colocar agora. As cantoneiras, elas são assim, elas vêm abertinhas, você só coloca onde você quiser e aperta com um alicate. Eu gosto de sempre colocar alguma coisa por cima para proteger, para o alicate não amassar o metal.
Eu coloquei os 4 cantinhos. Eu moro perto de um hospital e do corpo de bombeiros, tá, gente? Por isso que tem todo esse barulho aqui em volta. Além disso, eu também quero colocar outros enfeites, além das cantoneiras, para ficar aqui junto com os grampos e em volta. Então, eu tenho esses 2 corações de prata aqui que eu acho que vão combinar. Eu só preciso decidir onde colocar. E eu também tava pensando em... Quando eu tava grampeando, eu tava pensando que eu podia estar pendurando coisas, sabe? Colocando alguns penduricalhos com os grampos também. Então, talvez eu coloque mais grampos para colocar uns penduricalhos em volta. Ou talvez até eu use alguma coisa, tipo esses corações aqui. Ou outro enfeite. Para rechear a carteira, eu vou usar papéis que eu tingi. Aqui eu tenho uma pastinha, que ela já nem fecha mais, explodindo, só de papéis que eu tingi com chá, café. Então, eu vou tingindo papéis de texturas diferentes. E eu separei aqui essas daqui. Não sei se eu vou usar todas, mas papel quadriculado, várias folhas e papel liso. Esses daqui estão um pouco volumosos. Uma das coisas que eu posso fazer é passar ferro mesmo, como se estivesse passando roupa, ou passar eles pela minha impressora. Eu coloco só um pontinho no canto da página e mando imprimir, e a minha impressora, ela é jato de tinta, mas ela esquenta na hora de imprimir, e aí o papel sai quentinho, sai amassado do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar 14. Ainda posso colocar mais aqui no meio. Vamos pensar. Vou primeiro cortar essas do tamanho certinho. Eu gosto de misturar esses papéis tingidos com essa cara detonada com alguns papéis super finos com impressão, com dourado, e aí fazer esse jogo de coisas detonadas com coisas de alta qualidade, e tem esse efeito. Tem gente que chama de chave chique, tem gente que, sei lá, não chama de nada, que nem eu, só faz. Eu vou cortar uma folha do tamanho que eu quero que todas sejam. Deixa eu ver quando fecha aqui. Acho que pode ser no máximo 9,5 cm. Vai ser 12. Então, eu tenho esse cortadorzinho aqui. Doze centímetros. Quando fecha, ele vai ficar legal. Então, vamos ver. E os papéis especiais que eu escolhi para colocar dessa vez é esse daqui com dourado. Ele tem esses pontinhos dourados, não sei se no vídeo vai dar pra ver. Então,
ele tem um efeito bem legal. E esse outro que é um papel grafite, que ele por si só já é bem brilhante. Então, esse daqui é um papel para fazer cartão mesmo. E esse outro é desse bloco que eu comprei, que tem vários papéis com efeito dourado. Então, eu tô usando mais prateado nesse projeto, mas eu acho que vai ficar bonito misturar. Aqui, para saber onde cortar, eu faço uma marquinha com a unha mesmo. E aí fica um amassadinho, que nem vai dar para enxergar depois. Mas que eu estou enxergando aqui. Então, é a forma mais prática de fazer. E entrou direitinho. Então, agora a gente tem os dois bloquinhos. Eu só acho que coloquei mais papel num do que no outro. Peraí, eu vou contar. Então, eu já separei. Deu 6 papéis dobrados para cada caderninho desses. Então, dá 12 páginas, 12 folhas, que vai dar 24 páginas. Se você contar cada lado, 1, 2, 3, 4, vai dar 24. Então, e botei o papel especial por fora para dar um charme. E decidi que eu não preciso de todo esse espaço aqui, então eu vou costurar partindo daqui a costura e aparecendo pelo lado de fora, porque eu acho que vai ficar bem legal. Então, eu vou manter esses plásticos aqui, que estão meio velhos, mas ainda dá para usar e guardar coisas neles. Então, eu vou pensar em algumas coisas para colocar dentro. E eu vou costurar um caderno desse lado do plástico e o outro caderno do outro lado. Então, vai ficar dessa maneira aqui, assim. E ainda dá para colocar bastante coisa dentro. Tem bastante espaço aqui, porque essa carteira foi planejada para usar com talão de cheque aqui dentro e moedas, então ela é bem espaçosa, muito boa. Então, agora eu vou costurar. Normalmente eu costuro usando uma agulha comum e uso uma costura de panfleto, que a gente fala, que tem vários vídeos demonstrando na internet, e que você não precisa de nenhum material especial para fazer, só linha e agulha mesmo, uma linha grossa, né? E você faz 3 furos, e com 3 furos, para um livrinho desse, você já fica bem preso. No meu caso, eu comprei isso daqui no AliExpress também, adoro. E isso é tipo só uma coisa para você segurar uma agulha. Então, aqui em cima você prende a agulha. Ele já vem com algumas agulhas especiais. O único problema, olha, é assim. E aí você apoia a agulha aqui para você poder fazer o trabalho mais confortavelmente. Só que esse buraco aqui, ele é um pouco pequeno para essa agulha, então toda vez eu tenho que fazer isso. A agulha já veio no kit. Mesmo assim, ela é meio pequena. Aí depois tem isso daqui pra apertar, segurar a agulha, se bem que ela já tá bem apertada ali. E aqui tem um buraquinho pra passar a linha, que nem uma agulha de máquina de costura. E com isso daqui, ele é feito, na verdade, para costurar couro. Então, se você for procurar para comprar, dá para enrolar a linha que você vai usar aqui, a linha já vai indo direto para lá, mas eu uso uma linha no carretel normal. Então, com isso, você vai só furando e a linha já vai passando. Uma agulha normal também dá, só que como às vezes tem que fazer um pouco de força, isso daqui ajuda a ter empunhadura na agulha.
Já passei uma linha encerada, que veio no kit também, mas, de novo, pode ser qualquer linha, qualquer coisa. Então, eu passei uma linha encerada e do lado de fora eu vou colocar miçangas. Já vou mostrar pra vocês como coloca. Eu tenho esse kit aqui, essa caixinha, e tenho essas miçangas maiores que eu ainda não sei se eu vou usar, mas elas estão aqui já do meu lado. Então, vou começar. A gente pode marcar primeiro os lugares onde vai querer fazer os furos. Eu vou fazer meio no olho mesmo, porque eu já tô acostumada. Espero que não fique torto. Mas eu vou posicionar o caderno onde eu quero que ele fique e prender com isso daqui. Para costurar com essa agulha, a gente sempre deixa um pedaço de linha que seja pelo menos a altura do que a gente vai costurar, com um pouco de sobra. E a gente vai de dentro para fora. E aí, a gente começa puxando para fora. Essa ponta aqui vai ficar pro lado de fora. Aí, eu volto para dentro. E já vou pro próximo. Eu não vou fazer os furos muito próximos, porque também não precisa. Não tô costurando nada que vai ser muito pesado e nem é pra ficar com acabamento perfeito. Então, aqui eu vou colocar as miçangas que eu quiser que fiquem do lado de fora. Então, depois de colocar as miçangas no fiozinho que ficou pra fora, eu passo ela aqui. Eu furei com a agulha aqui do lado, passei por dentro da cordinha. E agora, então, eu vou furando pra cá e passando a corda por esse lado dentro de cada voltinha. Passei pra cá. Na hora que eu puxo de volta a agulha, ela deixa essa sobrinha aqui. Passar aqui na voltinha de novo. Puxo bem aqui, mas não é pra puxar pra arrebentar, né? Só pra ver se tá bem firme, se tá tudo bem esticadinho. E passo no próximo. Então, esse fio que é de dentro, eu vou puxar ele de volta pra dentro, porque eu quero que ele acabe com o fio dentro. Vou colocar as últimas bolinhas. Colocar as últimas bolinhas aqui. E vou puxar esse fiozinho aqui pra dentro pra amarrar com o outro. Então, agora pra acabar, eu já coloquei as últimas miçangas que eu quero. Vou só passar ele aqui. E só vou puxar ele pra dentro com a agulha. E aqui é só dar um nozinho. Então, aqui está. Depois eu vou decidir o que eu vou fazer com isso. Então, por enquanto, ainda vou deixar. Mas já tá costuradinho aqui o primeiro livreto. Temos as miçanguinhas do lado de fora. E agora eu vou fazer o segundo livreto, que vai fazer uma segunda sequência de miçangas aqui. Então, a primeira ficou assim. E agora eu vou fazer a segunda.
Pronto, para fazer o segundo livreto, eu prendi ele no lugar, mas eu também prendi aqui essa alça que ficava entrando pra cá e prendi o outro livreto para ele não ficar atrapalhando. Então, tirei tudo que deu para tirar do meu caminho. Aqui estão as cordinhas do primeiro. Vou começar pela parte de cima e terminar embaixo. E eu acabei de me dar conta que eu queria colocar esse daqui na frente, mas eu coloquei o azul. Então, quando abrir, vai ver primeiro o azul, depois esse. Paciência. Fazer o quê? Vai ficar bonito igual. Mas eu tinha tido uma visão diferente para esse caderninho. Terminei de costurar esse lado aqui também. Vamos ver como ficou. Gostei muito do efeito que deu com as miçangas aqui do lado. Já dá outra cara. E é sempre assim, confie no processo. A gente acha às vezes que é melhor jogar fora, que a coisa não tem salvação, mas aos pouquinhos a gente vai acrescentando detalhes e vai ficando cada vez mais legal. Aqui dentro, já com os livrinhos já é uma outra cara. Bastante espaço para anotar coisas. Espaço para guardar coisas, um pouquinho manchado, mas mais espaço para anotar coisas. Mas ainda tô longe de terminar. Ó, aqui em cima, as partes daquelas ficaram costuradas, mas o bolsinho ainda funciona. Então, o que eu posso colocar no bolsinho? Aqui nós já estamos alguns dias depois e essa é a evolução de como tá ficando esse livreto. A cor dele mudou um pouco, como vocês podem ver, porque depois de costurar aqui a lateral, eu notei que começou a rachar em vários lugares e cair, né, descascar esse metalizado. Então ficou aparecendo a parte de baixo do metalizado, que é tipo bege ou branca. Então, como eu já tinha passado o verniz e eu tava com medo que não fosse absorver mais a tinta que eu usei no resto, eu tentei com essa caneta aqui. E eu testei sem nem notar que ela, na verdade, é caneta para escrever no vidro. Porque eu comprei num lugar barato e eu nem botei muita fé que ela fosse escrever no vidro, nunca testei, só coloquei junto com as minhas canetinhas. Então eu peguei porque ela era dourada e comecei a pintar as partes que estavam meio descascadas, e aí fui me empolgando e pintando cada vez mais. E como ela é para escrever no vidro, eu achei que ela funcionou muito bem. Mesmo por cima do verniz, onde eu passo ela, fica pintadinho. Então, eu passei em vários lugares que eu achei que ia ficar melhor se fosse dourado, ou que tinha descascado. Fui fazendo mais detalhes por aí. Esse lado aqui ficou quase todo dourado, como vocês podem ver. Já tinha descascado bastante. Então, achei que o efeito ficou legal, ficou misturando dourado e prata. Aqui no fim eu consegui consertar, ó, aqui ó, tem essa parte aqui que descascou. Dá pra ver o bege por baixo. Então, é isso que eu tô fazendo. Cada vez que descasca, eu só venho aqui, coloco um pouquinho de dourado. Eu vou ficar com esse livreto aqui pra mim, porque ele tá cheio de probleminhas, tipo esse descascado, né? Eu não vou dar de presente pra ninguém, muito menos vender. Até porque eu tô fazendo isso com a carteira da minha irmã, né? Como eu já falei. E eu resolvi que eu vou usar ele pra ser um diário de viagem. Então, aqui dentro eu já coloquei... eu resolvi pintar os grampos do grampeador de dourado também. Funcionou super bem, não saiu o dourado. Então, eu coloquei alguns enfeitinhos já aqui dentro, uma chavinha de papel. Tenho mais algumas coisas que eu já separei, que depois eu vou colocar aqui dentro também. Quando eu grampeei, eu coloquei o grampeador aqui pelo lado e fui grampeando, mas eu não notei
que eu poderia ter colocado o grampeador por cima. Grampeando assim, eu fechei. Agora não dá pra colocar mais nada aqui nesse lugar. Se eu tivesse grampeado por aqui, ainda daria pra usar esse bolsinho. Então, sem querer, eu fechei o bolsinho. E o que que eu vou fazer agora? Eu decidi que eu quero fazer mais um bloquinho aqui. Porque tem bastante folhas pra escrever, só que são folhas pequenas. Então, se eu quiser fazer um diário mesmo, eu gosto de escrever bastante, se eu tenho tempo, né, durante a viagem. Então, eu me arrependi, eu podia ter colocado mais umas folhas em cada tomo aqui, em cada caderninho dentro. Mas eu vou compensar isso fazendo um terceiro caderninho, usando essa aba aqui, que era a aba do cheque. Então, eu vou fazer um outro caderninho e vou enfiar ele nesse bolso aqui de fora, que esse tá funcionando ainda. Então, eu vi que aqui dá pra encaixar. E aí, eu vou deixar costurar as folhas nesse. E ele vai ficar aqui por cima, mas quando eu quiser, eu posso retirar. Então, para isso, eu vou usar essas folhas aqui. Eu comprei numa papelaria um tempo atrás, foi super baratinho. Essas folhas quadradinhas para anotações, ela não é post-it, nada, elas são só folhas soltas. Dá pra ver que ela é um papel, tipo um papel reciclado. Não é assim, nossa, que papel de qualidade. Eu acho que roxo vai ficar bonito e ela já é mais ou menos o tamanho que eu queria. Ele podia ser um pouquinho mais comprido. Eu tô pensando agora se eu pego outro papel ou se eu aproveito esse daqui para fazer anotações, assim, tipo botar o calendário, as informações do voo, ter essas coisas por aqui. Pronto, eu passei na máquina de costura. A primeira vez que eu passei, eu errei. Então, deixa eu aproximar aqui. Acho que fica melhor. Primeira vez que eu passei com a máquina, eu deixei escapar aqui o papel no começo. Então, na segunda vez, eu fiz tipo um X aqui fora. Passei 2 vezes para passar nos lugares que eu não tinha pego da primeira vez. Aí, o fio que ficou sobrando, que saiu aqui por cima, eu vou puxar para trás e colar para dar um acabamento. Consegui, ó. Agora eu peguei, tô puxando o que tá na frente para trás. Pronto, agora eu puxei todos os fios que estavam por cima, eu puxei para trás. E agora eu vou botar uma gotinha de cola de cada lado, só para prender eles junto. E a gente põe uma gotinha aqui. E pronto, aqui ficou a parte de trás do bloquinho. Eu fiz ele com 8 folhinhas. A minha máquina de costura é uma máquina Brother, bem simplesinha, bem mais barata que eu encontrei. Eu uso ela mais para fazer artesanato mesmo. Então, não tem nada de especial, ela conseguiu costurar tranquilinho. Isso e mais esse couro falso aqui. Eu acho que eu vou cortar essa parte aqui que sobrou e deixar mais ou menos do tamanho aqui do bloquinho. Vai ficar melhor para encaixar aqui dentro, não precisa ir até embaixo. E fica mais o acabamento melhor. Então, vou fazer um pouquinho maior. Vou passar aqui um dourado no grampo, para ficar igual aos outros grampos. Aqui dentro, depois eu posso colocar coisinhas.
Aqui a cola já secou, tá tudo bem coladinho. Então, esse acabou sendo o livrinho para anotações da viagem. Eu não decoro nunca o horário do voo, nem nada, então eu preciso checar isso o tempo todo. Ó, combina, ficou o kit bem direitinho. Esse daqui ficou, depois de um tempo dentro vai ficar mais amassadinho, eu acho que ele não vai ficar levantando. Aí eu posso imprimir depois, imprimir pequenininho todas as informações aqui, bem pequenininhas. E aí aqui atrás um calendário. Aí eu posso dobrando assim, ó. Colocar aqui um calendário dos dias que eu vou viajar, o que eu vou fazer cada dia, reserva de hotel, esse tipo de coisa. Então, fica tudo aqui nessas folhas da frente. Eu poderia colocar um elástico aqui agora, sabe? Pra ficar segurando isso daqui. Será que isso daqui vai ficar levantando sempre? Porque deve ser chato. Aí eu poderia colocar um fiozinho de elástico assim, ó. E aí deixar as folhinhas dentro. Vamos ver. Se precisar, depois eu faço. Então... Aqui eu pensei em colocar ainda mais uns papeizinhos. Dá pra fazer de outra cor. Que eu pensei em pegar, assim, cartões dos lugares por onde eu passar e colocar aqui dentro, cartão de visita, recordaçõezinhas, sabe? Então depois isso não vai ficar tão vazio. Eu também não posso encher agora, senão eu já vou viajar com todos os espaços aqui ocupados. Aqui eu manchei sem querer, mas faz de conta que é estilo. Aqui no bolsinho. Posso colocar esse daqui nesse outro furo aqui também. Esse aqui eu fechei, tá colado. Como isso vai ser um caderno de viagem, eu resolvi que eu não vou colocar miçangas aqui. Normalmente eu gosto de fazer uns penduricalhos, mas daí se isso vai ficar na minha bolsa solto, corre o risco de enroscar e atrapalhar. Então eu acho que eu vou cortar curtinho esse fio. Às vezes eu faço um lacinho, deixo os fiozinhos pendurados, mas nesse caso aqui eu acho que eu preciso mais de praticidade. Então eu deixei esse fio comprido ali um tempo até eu decidir o que eu ia fazer. E eu decidi que dessa vez eu não vou fazer nada com ele. Então fica melhor assim. Essas miçangas talvez atrapalhem um pouco na bolsa, se pegar em alguma coisa, mas eu usei essa linha encerada, que é bem para costurar coisas de couro e tal, então ela é bem resistente. Então, vamos ver, espero que sobreviva bem. Talvez isso daqui vai amassar, né, dentro da bolsa. Eu gosto de fazer os meus livretos e deixar umas coisas saindo para fora, mas nesse caso, se eu deixar pra cá ele fica mais... Talvez não use esse. Então, melhor umas coisas que não fiquem muito pra fora. Aqui do lado ainda tem espaço. Essa parte aqui, ainda dá pra colocar alguma coisa. Então, ao invés de colocar um elástico, eu posso colocar um grampo de papel, que eu acho que vai ficar dentro da estética. Posso colocar esse grampão aqui bem grande, já que já tá todo metalizado esse negócio. Hein? Ó. Que tal? Aí ele fica aqui. Tá rasgando tudo.
Socorro, o que tá acontecendo? Ele entrou aqui dentro. Tá, talvez esse grampo não seja a melhor escolha. Rasgou o papel, gente. Tudo bem, eu deixo assim. Pra disfarçar. É que ele tem essa ponta aqui afiada, então tem que... De repente, se eu colocar ele mais pra baixo, e aí ficar só por cima disso daqui, ó. Daí eu uso esse como quase uma capinha, assim. Aí eu posso... Ó, posso levantar isso pra ver as informações. Ele tá solto. E aí depois... Não sei se eu gosto dessa ideia. Acho que por enquanto eu poderia fazer esse daqui ficar só um pouco assim, ó. Isso, pegar só uma pontinha, ó. Daí já segura o papel pra baixo. Assim. Folhas de papel amarelo dentro. Aí aqui eu posso passar as folhas que eu precisar e depois só encaixar aqui de novo. Tá, ficou melhor assim. Aqui eu poderia colocar um penduricalho, hein? A louca do penduricalho. Então, por enquanto, isso daqui eu vou deixar aqui. Acho que eu vou fazer mais um caderno, vou colocar aqui no meio. Pera aí. Então, eu vou usar esse papel roxo desse kit aqui, que é também um kit, vem 1 quilo de papel. Tem papel texturizado e de várias gramaturas misturados aqui. Várias cores de papel. E até esse meio metalizado aqui. Mas eu vou usar esse que tem a gramatura bem fininha, para também não engordar tanto o meu caderno. Se eu fizer assim e dobrar ele mais uma vez, ele vai ficar do tamanho dessas folhas aqui. Eu tenho esse cortador de papel aqui que facilita. Se não, é só cortar com a tesoura mesmo, né? Não precisa ter equipamento. Eu comecei a fazer essas coisas sem ter equipamento nenhum. Aí você vai comprando, mas não quer dizer que seja necessário fazer nada. Para esses outros caderninhos, então, eu costurei fazendo o ponto por fora para conseguir colocar todas essas miçangas, mas como agora eu vou fazer esse caderno entre essas duas fileiras, eu vou só usar um ponto de panfleto, que é só 3 pontos, você só faz 3 furos. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Esse eu fiz de 5 furos para ele ficar bem firme, mas também para ter bastante espaço para colocar miçanga. Então, esse daqui eu vou simplificar a minha vida, porque eu também tô costurando por cima da costura. E vai ser difícil, já sei. Então, eu vou tentar fazer com menos problema possível. Eu vou usar essa linha aqui, azul. Eu comprei ela no mercado de pulgas, nem sei que tipo de linha que é, mas tem uma bota desenhada. Talvez seja a linha para costurar sapato. Ela é fininha, mas parece ser resistente. Pronto. Aí, pra furar, pra não ter que fazer muita força com a agulha, eu tenho esse furador, que tem é fácil de segurar. Também uso isso daqui, qualquer coisa pontuda, né? Então, eu faço um furo no meio e um furo de cada lado.
Aí aqui eu só vou olhar se ele tá saindo no lugar certo, porque eu não quero que ele saia. Nossa, teve que atravessar não sei quantas camadas de tudo aqui dentro. Tá, então, primeiro é sair. Aí, o que que eu faço? Eu já vou aproveitar. A agulha sempre entra pelo furo do meio, então ela já vai ficar esperando aqui no furo do meio, segurando também o papel no lugar, enquanto eu faço o próximo furo. Não precisa ser bem na pontinha, eu vou fazer um pouco mais aqui pro lado. Aí está. Aí seguro bem aqui, para o papel não andar, porque é um inferno sempre fazer essa volta. Encontro o furo, atravesso tudo. Ó, tá aqui, o barulho que vocês estão ouvindo é da âncora arrastando pela mesa. E aí agora eu vou pular o furo do meio e já vou direto pro terceiro furo. Vou medir mais ou menos a mesma distância pro lado de cá. Fazer o furo. O bom desse furador é que ele vai engrossando, ele é fininho na ponta e vai engrossando para baixo. Então, conforme o tamanho do furo que você quer fazer, você só vai empurrando, que daí ele vai abrindo mais. Então, agora, desse lado aqui, eu passo pra cá. Saio daqui de novo. Também dá pra colocar miçangas nesse tipo de amarração. Já coloquei várias vezes. Daqui agora, depois de vir pra cá, você coloca as miçangas aqui. Só que eu acho pior, porque daí você tem que colocar a miçanga pela agulha, ou tirar a agulha, colocar as miçangas e colocar a agulha de volta. Se tem uma coisa que eu odeio, é colocar linha na agulha. Então, eu prefiro esse estilo aqui, que fica uma ponta sem agulha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar pelo mesmo furo, e aí a linha vai acabar no mesmo furo em que ela entrou. Então, agora eu já tirei ali a âncora, seguro essa linha aqui para tentar abrir espaço no furo para passar a outra também. E ó, saiu direitinho. Aqui fica essa linha solta aqui no meio, então a que entrou tá para um lado e a que saiu tá pelo outro. Deixa eu... Já tirei da agulha. Então, é importante que essas linhas fiquem uma de cada lado, que agora quando eu for amarrar, eu vou amarrar prendendo esse fio. Então, primeiro, ó, com a altura de 3, com um pedaço de linha de 3 vezes a altura, sobra bastante para amarrar. Então, aqui eu vejo se tá sobrando alguma linha aqui fora, puxo bem para tensionar. Assim, não é pra puxar até arrebentar, né, gente? Eu falo puxo bem, mas assim, é só pra linha ficar esticadinha. Ela vai ficar escondida aqui no meio das bolinhas. Eu queria uma linha preta, mas eu achei que também essa linha azulzinha ficava interessante. Nem tinha nenhuma linha preta aqui perto e vai ser isso daí mesmo. Aí agora amarro uma vez, bem apertadinho. Outra vez, bem apertadinho. Poderia deixar solto, colocar um enfeitinho, poderia fazer um laço. Eu vou colocar uma gotinha de cola, porque essa linha, como ela é sintética, ela desliza muito fácil. Então, eu não quero que ela desfaça esse nó. Eu não acho que isso seja, assim, um perigo iminente, mas eu sempre tenho essa mania de sempre amarrar as coisas, sempre finalizar tudo como se fosse para durar 300 anos. Então, eu sempre coloco uma gotinha de cola, mas daí eu espero secar com o caderno aberto também, para não
colar o papel, né? Daí fecha e cola as páginas uma na outra. Então, enquanto isso, eu vou abrir aqui a linha, deixar ela separadinha, só porque eu acho bonitinho, dá um efeito. Às vezes eu gosto de colar coraçãozinho de papel, sabe? Tem uns cortadorzinhos pequenininhos de coração, daí cola um de cada lado, fica bem romântico, bem bonitinho. Já secou aqui a colinha, então eu vou tirar a proteção, amassar bem. Ah, ficou pequenininho, mas dá pra anotar mais algumas recordações, mais algumas coisas aqui no meio. Então, ficou com mais um caderninho no meio. Ainda tá bem tranquilo de fechar a carteira. Aqui fora dá pra ver esses pedacinhos aqui, sem problema. Uma viagem pra praia, ó que bonito esse. Nem usei ele ainda, vamos inaugurar. A diferença é que para carimbar, normalmente eu carimbo as folhas antes de colocar, antes de encadernar, né? Porque o carimbo precisa, para ficar bem definido, precisa que você tenha uma superfície. Então, o carimbo precisa de uma superfície firme, né? Para carimbar. Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Tem aqui uma tinta de carimbo. Isso era uma tinta marrom que acabou, daí eu comprei tinta refil de várias cores e eu fico pingando aqui aleatório. Então ainda tem marrom, mas agora tem uns pontos que é azul a tinta. Aí eu faço isso. Aí o primeiro carimbo sempre sai meio estranho. Sai tudo estranho. Vamos fazer de novo. Eu esqueci que o truque para fazer o carimbo funcionar bem desde a primeira vez é você apagar ele com uma borracha, sabe? Passar uma borracha nele como se estivesse apagando o carimbo. E aí ele já pega bem a tinta desde a primeira vez. Eu tô procurando aqui em volta se eu vejo alguma borracha pra gente passar nele. Ó, mas já tá melhorando. Porque ele vem tipo encerado, sabe? O plástico vem bem liso e não pega a tinta. Acho que agora já tá melhor. Então, como que eu faço? Eu viro, tento deixar só a folha na mesa. Assim. Mais tinta. Bom não ficou. Ficou faltando apertar ele mais aqui a parte de baixo. Apertei só em cima. O detalhe das ondinhas. Ah, se bem que as ondinhas... Não, as ondinhas são meio falhadas, mas não é tão falhada assim. Mas beleza. Eu posso olhar aqui e desenhar por cima. Pronto, eu gosto de desenhar, então eu aproveitei e desenhei por cima do carimbo. Mas carimbo é feito... a beleza do carimbo, na minha opinião, também é os defeitos. É você ver que aquilo é um carimbo, tá? Então eu aproveitei, peguei uma canetinha mais ou menos dessa cor e fiz a minha versão disso. Aí posso colocar mais algumas decorações de viagem depois. E por enquanto tá assim. Logo vai estar cheio de recordações por cima. Aproveitar esse sol para mostrar como está minha carteira na volta da viagem. Eu coloquei as informações da viagem aqui desse lado, de voo,
código para imprimir o cartão de embarque. Aqui está o cartão de embarque. Coloquei fotos, lembrancinhas do voo. Fiz desenhos aqui. Guardei mais coisinhas nos plastiquinhos. E escrevi a minha experiência da viagem. Aqui dentro ficaram mais alguns folders e panfletos e coisas que não couberam ali dentro, de lembrancinhas. E eu gostei muito da carteira. Mostrei para minha irmã como que tá hoje em dia a carteira que ela me deu para reformar. E ela também gostou. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!